Irmãos, pode se assentar. Glória a Deus, aleluia. Eclesiastes capítulo 11. Eu quero agradecer a Deus pela vida da irmã, pela vida do Gerson, que me fez o convite, Aleluia, pela vida Deus. do pastor, pela vida de toda a igreja. Glória Aleluia. a Deus. Glória a Deus. Sempre em minhas orações eu falo que o Senhor cresça e eu diminua. Sou apenas um instrumento que eu não devo me gloriar, porque Deus usa, mas a gente devemos vigiar para a soberba, para o nosso orgulho não crescer. Sabemos que somos independentes de Deus. Aleluia, E Deus. eu falo, Senhor, me usa só apenas como teu instrumento. Eu não sei hipocrisia, Deus conhece meu coração. Eu não quero fama, riqueza, essas coisas que as pessoas procuram no Evangelho hoje em dia. Sabe? Procura pregar em igreja grande, bonita igreja. Irmãos, eu coloquei uma coisa no meu coração e falei, Senhor, eu perdi muito tempo nas coisas dessa vida, entendeu? Disputando coisas com o irmão, reino por reino. Eu falei, Senhor, eu quero ganhar almas para o reino do Senhor. Eu quero ganhar almas, esse é o foco da igreja. Aleluia, porque a minha luta não é contra a vida dos irmãos, não é contra a carne, nem contra o sangue. A minha luta é contra o inferno, a nossa luta é contra o inferno. Aleluia, esse é o foco da igreja. Eclesiastes capítulo 11. E eu parei para refletir, eu falei, Senhor, aleluia. É o Senhor que usa como instrumento. Se ninguém tocar a guitarra ou a bateria, ela não sai som. Se Deus ele não me usar e não te usar, irmãos, quem somos nós? Aleluia. Somos apenas barro. Aleluia. Eclesiastes capítulo 11 diz: lança o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparta com 7 a este mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul e a outra para o norte, no lugar em que cair, ficará. Quem semente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não compreende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie e a sua semente de manhã, e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar. Esta, aquela ou as ambas serão igualmente boas. Doce é a luz e agradável aos olhos, e vê o sol. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, que serão muitos, e que tudo o que virá é vaidade. Irmãos, eu estava lendo essa palavra, aleluia, um homem bastante sábio, Salomão, a qual escreveu Eclesiastes, Salomão, e ele começa a falar uma maneira de viver, uma maneira como devemos viver. Porque se você vê nos livros que Salomão escreveu, Eclesiastes, Provérbios, ele vai ensinar a nós como devemos viver, a sabedoria, porque esse homem, ele tinha riqueza, ele tinha tudo, só que ele orou a Deus pedindo sabedoria para poder reinar no seu reino, para saber reinar. E o que eu entendi com isso é que nós devemos pedir sabedoria a Deus para nós saber como devemos viver uma vida, aleluia, uma vida cristã, uma vida na presença de Deus, aleluia. E esse homem ele pede sabedoria para saber reinar. Mas interessante que essa palavra, aleluia, ele vai falar, lança o teu pão sobre as águas.
Irmãos, naquele tempo, aleluia, Israel, tudo que Israel fazia prosperava. Tudo que Israel colocava a mão, abençoava. Por quê? Porque Deus era com Israel. E se Israel fosse fazer alguma coisa, dava certo. Se ele plantava, aleluia, nascia. Por quê? Porque Deus abençoou Israel, Deus era com Israel. Mas naquele tempo, aleluia, quando Salomão fala, lance teu pão sobre as águas, o que ele está dizendo? Aleluia, naquele tempo tinha um mar, aleluia, ele jogava semente dentro do mar. Mas como assim? Ele jogava semente e quando aquele mar enchia, transbordava, as águas iam para a terra. E quando as águas iam para a terra, aleluia, com a chuva do céu, ajudava. E aquelas sementes plantava, caía dentro da terra, aleluia, no subsolo, e ali criava a raiz e nascia as plantações. Então Salomão está ensinando, aleluia, a forma como nós devemos viver. Por quê? Porque você vai ver muitas vezes também ele explicando como se vive o tolo e como se vive o sábio. Por quê? Não deve viver como tolo. Por quê? Porque o tolo ele não sabe o que faz. O tolo não pensa, aleluia, antes de fazer. O tolo sai fazendo as coisas erradas. Aleluia, o tolo faz as coisas de qualquer maneira. Aleluia, mas ele fala, seja como o sábio. Por quê? O sábio ele pensa antes de fazer. O sábio ele faz, aleluia, perfeito. O sábio faz, aleluia, verdadeiramente o sábio faz tudo certo. Mas o tolo não. E ali a vida do tolo é destruída rapidamente. Porque ele toma umas atitudes, o tolo, que acaba destruindo a vida dele. E o sábio não. O sábio vive há muitos anos porque ele sabe como viver. E eu já quero fazer uma pergunta para a sua vida nessa manhã, nessa tarde. Quem é você? Sábio ou tolo? Como você está vivendo? Como sábio ou como tolo? Aleluia! Como você está vivendo? Por quê? Porque, aleluia, Salomão ele explica uma coisa bem interessante. Aleluia, que nós não podemos, aleluia, entender como Deus trabalha na nossa vida. Nós não podemos entender, aleluia, nós procuramos tentar entender, mas nós não conseguimos entender Deus. Ninguém explica Deus. Nós queremos entender como Deus trabalha, mas só que Deus, Ele é diferente de mim e de você. Ele é diferente de mim e de você. Às vezes nós queremos tomar uma atitude, nós queremos fazer algo, mas só que, aleluia, o Senhor está te falando, você já tomou direção, você já orou, você já falou com Deus, aleluia, se é para você fazer, se é para você agir dessa maneira, sabe por quê? Porque a pessoa que não, aleluia, antes de fazer uma coisa, ela não ora, ela não consulta Deus primeiro, ela acaba fazendo, mas depois acaba quebrando a cara. Ela acaba fazendo, mas depois dá tudo errado. Por quê? Porque ela não consultou a Deus, não falou com Deus primeiro. Aleluia! Antes de você fazer alguma coisa, fala com Deus. E o interessante é que ninguém consegue explicar Deus. Ninguém consegue entender Deus. Porque Deus trabalha da maneira diferente do homem. No reino de Deus é totalmente diferente. Porque no reino de Deus, para ser o maior, tem que ser o menor. No reino de Deus, aleluia, para você ser exaltado, você tem que ser humilhado. No reino de Deus é totalmente diferente do que nós pensamos. Aleluia! Muitas das vezes nós queremos glória, fama, riqueza, nós queremos tudo, mas Salomão vai falar tudo, aleluia, é vaidade. Tudo essas coisas é vaidade. Aleluia! Glória a Deus. Tudo isso é passageiro. O próprio Salomão, um homem tão sábio, aleluia, vai falar: não há nada novo debaixo do céu, não há nada novo debaixo do céu, aleluia. E tudo isso vai passar e é vaidade, aleluia. O que nós devemos fazer enquanto estamos nessa terra? Viver como, aleluia, sábios, não viver como tolos, aleluia. E sempre fazendo a obra de Deus.
E saiba que, aleluia, nós, aleluia, somos apenas instrumento, como eu falei no começo. Aleluia. Sabe por quê? Porque, como eu falei aqui no começo, riqueza, fama, isso tudo é vaidade. É vaidade. Tudo isso um dia passa. Você foi criado por Deus. Você tem corpo, espírito e alma. Aleluia. Tudo isso vai passar. Mas o que você tem feito para Deus? Tudo isso vai passar, mas a sua jornada, a sua caminhada, aleluia, o que você fez, ou o legado que você deixou, ou a obra que você fez para o Senhor. Ah, Senhor, eu estava muito preocupado com a minha vida, com as coisas dessa vida, eu estava muito preocupado, mas o Senhor falou, mas eu não quero saber disso, eu quero saber da minha obra, como você deixou a minha obra, o que você fez para a minha obra, priorizar o reino de Deus na sua vida. Deus, Ele só vai priorizar você quando você priorizar o reino de Deus. Aleluia. Muitas pessoas correm atrás, aleluia, de bênção. Vai para a igreja, eu vou, Senhor, eu quero ser abençoado. Senhor, eu quero isso. Eu quero um carro novo. Eu quero uma casa linda. Eu quero isso, eu quero um casamento. Mas o Senhor está falando, ei, isso tudo é vaidade, isso tudo vai passar. Mas eu quero saber se você está fazendo a minha obra, se você está buscando verdadeiramente primeiro o reino de Deus. Meu Deus, aleluia! Porque quando você busca Deus, Ele te abençoa, mas Ele prioriza, aleluia, a sua vida quando você priorizar a Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele vai me abençoar sim, mas primeiro eu tenho que ter compromisso com a obra, primeiramente em lugar. Primeiro eu tenho que priorizar o reino de Deus. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós queremos buscar outras coisas. Nós queremos buscar a bênção, mas não o dono da bênção. O povo estava uma multidão, mas só seguia Jesus porque podia multiplicar pão e peixe. O povo estava uma multidão, mas só podia seguir Jesus porque eles queriam algo em troca. Aleluia! Eu vou seguir Jesus porque Ele vai poder me dar isso. E aquele povo estava assim. Aleluia! Aquele povo. Jesus pode multiplicar pão. Jesus pode multiplicar peixe. Jesus pode fazer a bênção. Aleluia! Ele estava seguindo Jesus pelo que Jesus podia fazer, não pelo que Jesus era e é. E muitas das vezes, hoje em dia, muitas pessoas, aleluia, fazem a mesma coisa. Elas não seguem o dono da bênção. Elas querem a bênção, mas não querem o dono da bênção. E Salomão, ele vai começar a falar, aleluia, ei, muitas pessoas, aleluia, muitas pessoas saem, como ele está falando, sai de manhã, vai plantar, mas à tarde não há tempo de descanso. Por quê? Porque aquilo que você plantou vai colher e você tem que tirar. Mas o que eu quero dizer para a nossa vida, o que você está plantando? O que você está plantando nessa tarde? O que você está levando a semente? Aleluia! Qual a semente que você está levando? O que você está plantando? Aleluia! Para você colher. Tem pessoas que vai chegar, aleluia, o Senhor vai falar, o que você fez para mim? Senhor, eu não tenho nada. Senhor, eu não tenho nada. O que você plantou, o que você fez? Aleluia, qual é a obra? Cadê o talento que eu coloquei na sua mão? Cadê o dom? O que você fez? Aí você vai falar, Senhor, eu não fiz nada, eu não tenho nada para apresentar, de mão vazia. A palavra fala em João capítulo 15, que Ele é a árvore verdadeira, a videira verdadeira. E nós somos os galhos que estamos plantados na árvore. Mas qual é o nosso fruto? E o Pai é o lavrador. Quando o lavrador vier, ele vai querer os frutos. E qual é os frutos que eu e você está lançando? Qual é os frutos? Por quê? Ele vai querer os frutos, o lavrador. O que você está plantando, você vai colher.
Isso é bem certo. Interessante que também ele fala, ninguém pode entender como Deus trabalha, ninguém pode entender como Deus age. Sabe por quê? Porque nem o cientista, nem os médicos conseguem entender como uma criança vai nascer no ventre de uma mulher. Nem o cientista, nem ninguém, nem o ser humano não vai poder explicar como uma criança vai nascer no ventre de uma mulher. E ele fala, é a mesma coisa como Deus trabalha. Os homens tentam entender, procuram saber, mas eles não conseguem. Ah, me explica, como é Deus? Deus é Deus e pronto, final. Aleluia, Deus. Deus é Deus e pronto, final. Deus é o Deus do impossível. Deus trabalha, Deus faz. Não tente entender Deus, só apenas confia, só apenas busca. Sabe por quê? Porque, aleluia, a gente tenta